Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo de Salt Lake City, essa é a sessão geral das mulheres da Conferência Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre a primeira presidência e a liderança geral das organizações de mulheres da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro da Organização das Moças das Estacas de Ogden, Huntsville e Morgan, da área de Utah. Mulheres, moças e meninas, a partir de 8 anos de idade, estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. A irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, dirigirá esta sessão. Sejam bem-vindas à sessão geral das mulheres desta Conferência Geral Semestral de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e reconhecemos com gratidão que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Onde quer que estejam, saibam que as amamos. Estendemos boas-vindas especiais aos amigos de outras religiões que participam conosco nesta reunião extraordinária. Obrigada por sua presença. Estamos muito felizes por ter o presidente Thomas S. Monson e seus conselheiros, o presidente Harry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf conosco nesta noite. Temos ainda o privilégio de ter conosco os elders Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson e Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a presença do bispo Gerard Cochet, bispo-presidente da Igreja, que servem como consultores das organizações gerais das auxiliares. Também estão sentados ao púlpito as presidências gerais da primária, das moças e da Sociedade de Socorro, assim como as irmãs que fazem parte das respectivas juntas gerais. Damos calorosas boas-vindas à nova presidência geral da primária. É uma bênção servirmos juntas. Um coro de moças das estacas da área de Ogden, Huntsville e Morgan, Utah, oferecerá música para esta sessão. Elas cantarão sob a regência de Charlene Worden com Bonnie Goodliff ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando Em Glória Resplandece. A oração inicial será oferecida pela irmã Denise Langberg, que serve na Junta Geral da Organização das Moças.
Father, Ó Pai, nós, tuas filhas, nos reunimos ao redor do mundo para esta primeira sessão da Conferência Geral, a sessão geral das mulheres da Conferência Geral. E somos gratas, Pai, pela oportunidade que temos de ouvir palavras de orientação, de consolo e inspiração. Somos gratas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Somos gratas pelo conhecimento que temos de que somos guiadas por profetas vivos, videntes e reveladores. E oramos para que nosso coração esteja aberto, que possamos ouvir os sussurros do Espírito Santo. Que possamos aprender as coisas que precisamos receber das mensagens, Pai. Oramos por cada uma das pessoas que participará desta sessão hoje, por aqueles que vão falar e que vão cantar. Somos gratos por este coro. Somos gratas pelo dom de seu Filho e seu sacrifício expiatório por nós. Invocamos Teu Espírito para estar conosco, com gratidão e com o coração aberto, e pedimos essas coisas em nome de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. O coro entoará agora o hino Se Eu Escutar com o Coração. Depois do hino, a irmã Jean B. Bingham, primeira conselheira na Presidência Geral da Primária, nos dirigirá a palavra. A irmã Carol M. Stevens, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, falará a nós. Ouviremos em seguida a irmã Bonnie L. Oscarson, presidente geral das moças. Após o discurso da irmã Oscarson, o coro entoará o hino Que Firme Alicerce. If I have made
Em resposta ao convite da irmã Linda K. Burton, na Conferência Geral de Abril, muitas de vocês se envolveram em sinceros e generosos atos de caridade, concentrados em atender às necessidades de refugiados em sua área. Esses atos incluem desde esforços simples e individuais até programas comunitários e são o resultado do amor. Ao compartilhar seu tempo, seus talentos e seus recursos, seu coração e o coração desses refugiados foram aliviados. A edificação da esperança, da fé e de um amor ainda maior entre o receptor e o doador são resultados inevitáveis da verdadeira caridade. O profeta Moroni nos ensinou que a caridade é uma característica essencial daqueles que viverão com Deus no reino celestial. Ele escreveu: "E a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus." Naturalmente, Jesus Cristo é a personificação perfeita da caridade. Seu compromisso na vida pré-mortal de ser nosso Salvador, sua interação no decorrer de sua vida mortal, sua sublime dádiva da expiação e seus esforços contínuos para nos levar de volta a nosso Pai Celestial, são as mais elevadas expressões de caridade. Ele age com um enfoque particular, o amor por seu Pai, expresso por meio do seu amor por cada um de nós. Quando lhe perguntaram qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento." Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Uma das formas mais significativas pela qual podemos desenvolver e demonstrar amor ao próximo é sermos generosos em nossos pensamentos e em nossas palavras. Uma amiga querida disse: "A maior forma de caridade é quando refreamos nosso julgamento." Isso ainda é verdadeiro hoje. Recentemente, quando a Alissa, de 3 anos de idade, assistiu a um filme com seus irmãos, ela disse, com uma expressão intrigada: "Mãe, essa galinha é estranha." Sua mãe olhou para a tela e respondeu com um sorriso: "Querida, isso é um pavão." Assim como essa criança de 3 anos não tinha informações o suficiente, às vezes olhamos para outras pessoas com compreensão incompleta ou errônea. Nos concentramos nas diferenças e nas aparentes imperfeições, enquanto nosso Pai Celestial vê seus filhos criados à sua imagem eterna, com um potencial magnífico e glorioso. O presidente James E. Faust é lembrado por ter dito: "Quanto mais velho eu fico, menos eu critico." Isso me faz lembrar de uma observação do apóstolo Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Mas agora em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando vemos nossas próprias imperfeições mais claramente, ficamos menos inclinados a ver os outros por espelho, em enigma. Queremos usar a luz do Evangelho para ver as outras pessoas como o Salvador as vê, com compaixão, esperança e caridade. Dia virá em que teremos uma plena compreensão do coração de outras pessoas e seremos gratos por recebermos misericórdia, assim como temos pensamentos e palavras caridosos com outras pessoas durante a vida. Há alguns anos fui fazer canoagem com um grupo de moças. Os profundos lagos azuis rodeados por montes verdes densamente arborizados e por encostas rochosas eram belos. A água reluzia quando mergulhávamos nossos remos na água cristalina e o sol brilhava muito enquanto passávamos tranquilamente para o outro lado do lago. Porém, nuvens logo escureceram o céu e começou um forte vento. Para que tivéssemos resultado, tivemos que remar com força, sem interrupções. Depois de algumas horas extenuantes de trabalho árduo, finalmente contornamos o lago e, para nossa surpresa e entusiasmo, descobrimos que o vento estava soprando na direção que desejávamos. Rapidamente aproveitamos dessa dádiva. Pegamos uma pequena lona, amarramos as 2 extremidades nos cabos dos remos e as 2 outras extremidades nos pés do meu marido, os quais ele estendeu sobre a borda da canoa. O vento inflou a vela improvisada e partimos. Quando as moças nas outras canoas viram a facilidade com que deslizávamos,
Elas rapidamente improvisaram sua própria vela. Nosso coração ficou aliviado com alegria e consolo, grato pelo descanso das dificuldades do dia. Esse vento é glorioso e é bastante conhecido com um elogio sincero de uma amiga, um alegre cumprimento dos pais, um aceno de aprovação de um irmão ou irmã, o sincero sorriso de um amigo de trabalho ou de classe. Tudo isso nos fornece um vento em nossa vela ao combatermos as dificuldades da vida. O presidente Monson disse: "Não podemos mudar o rumo do vento, mas podemos ajustar as velas. Para termos o máximo de felicidade, paz e satisfação, escolhemos uma atitude positiva." As palavras têm um poder surpreendente, tanto para edificar quanto difamar. Provavelmente nos lembramos de palavras negativas e algumas que elevaram o nosso espírito. Eleva e fortalece. Olha ao seu redor, a seguirem o caminho do Salvador. Quando eu era uma menininha na primária, trabalhei diligentemente para bordar um simples ditado que dizia: "Trarei a luz do Evangelho para o meu lar." Certa tarde, enquanto passávamos a agulha na tela, nossa professora nos contou a história de uma menina que morava em uma colina ao lado do vale. A cada fim de tarde, ela notava uma casa que tinha reluzentes janelas douradas sobre a colina do outro lado do vale. Sua casa era pequena e, de certa forma, deteriorada, e a menina sonhava em viver naquela casa bela com janelas douradas. Certo dia, a menina recebeu permissão para ir de bicicleta ao outro lado do vale. Com entusiasmo, pedalou até a casa com janelas douradas que ela admirava por tanto tempo. Mas quando ela desceu da sua bicicleta, viu que a casa estava abandonada e dilapidada, com altas ervas daninhas no jardim e com janelas simples e sujas. Com tristeza, a menina se virou para sua casa. Para sua surpresa, ela viu uma casa com reluzentes janelas douradas sobre a colina do outro lado do vale e logo percebeu que era sua própria casa. Assim como aquela menina, às vezes analisamos o que as outras pessoas podem ter ou ser e sentimos que somos menores em relação a elas. Nos concentramos nas versões do Pinterest ou do Instagram, retratam da vida, ou distraídas com a obsessão pela competição que temos. No entanto, quando reservamos um momento para contar nossas muitas bênçãos, enxergamos com uma perspectiva mais verdadeira e reconhecemos a bondade de Deus para com todos os seus filhos. Quer tenhamos 8 ou 108 anos, podemos trazer a luz do Evangelho para nossas próprias circunstâncias, seja em Manhattan, em uma palafita na Malásia ou numa cabana em Mongólia. Podemos escolher procurar o bem nas outras pessoas e nas circunstâncias ao nosso redor. As jovens e mulheres não tão jovens podem demonstrar caridade ao utilizar palavras para edificar a confiança e a fé de outras pessoas. O Elder Holland contou a história de um rapaz que era alvo de piadas durante a época da escola. Alguns anos atrás, ele se mudou, se alistou no exército, obteve educação e se tornou ativo na igreja. Esse período de sua vida foi marcado por maravilhosas experiências de sucesso. Depois de muitos anos, ele voltou para a sua cidade natal. Porém, o povo se recusou a reconhecer seu reconhecimento e aperfeiçoamento. Para eles, ele ainda era o simplesmente velho fulano de tal. E eles assim o tratavam. Por fim, aquele homem se desperdiçou quase todo o seu progresso sem ser capaz de usar seus talentos de forma magnífica para abençoar aqueles que zombavam dele e o rejeitavam mais uma vez. Que perda para ele e para a comunidade. O apóstolo Pedro ensinou: "Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados." Uma caridade ardente, ou seja, de todo o coração, é demonstrada quando nos esquecemos dos erros e dos tropeços de outras pessoas, em vez de guardar rancor ou de lembrar a nós mesmos e outras imperfeições do passado. É nossa obrigação e privilégio aceitar o aperfeiçoamento de todos à medida que nos esforçamos para ser mais semelhantes a nosso Salvador. Que emoção é ver a luz nos olhos de alguém que passou a entender a expiação de Jesus Cristo e que está fazendo mudanças reais em sua vida. Os missionários que já experimentaram a alegria de ver um converso entrar nas águas do batismo e, em seguida, entrar pelas portas do templo, são testemunhas de permitirmos e encorajarmos as pessoas a mudar.
Os membros que recebem conversos que podem ser sido considerados improváveis para o reino de Deus encontram grande satisfação em ajudá-los a sentir o amor do Senhor. A grande beleza do Evangelho de Jesus Cristo é a realidade do progresso eterno. Não somente temos a permissão para mudar, mas somos incentivados e até ordenados a continuar na busca por aperfeiçoamento e pela perfeição. O presidente Monson aconselhou: em centenas de pequenos gestos, todas vocês vestem o manto da caridade. Em vez de sermos críticos e de julgarmos uns aos outros, que possamos ter o puro amor de Cristo por nossos companheiros nesta jornada da vida. Reconheçamos que cada irmã está fazendo o melhor que pode para lidar com os próprios desafios e que nos empenhemos em fazer o nosso melhor para ajudar. A caridade, em termos positivos, é paciente, bondosa e radiante. A caridade põe outras pessoas em primeiro lugar. É humilde, exerce autocontrole, vê o que há de melhor nas pessoas e se regozija quando alguém faz o bem. Como irmãos em Sião, nos comprometemos a ser sempre unidos para servir com ternura na obra sagrada, fazendo o que é nobre, amável e bom. Podemos, com amor e com esperança elevada, ansiar e aceitar a beleza que há nas outras pessoas, permitindo e incentivando o seu progresso? Podemos nos alegrar com as realizações de outras pessoas à medida que continuamos a nos empenhar em nosso próprio progresso? Sim, podemos trazer a luz do Evangelho para o nosso lar. Escola e trabalho se buscarmos coisas positivas sobre as pessoas e deixarmos de nos concentrar nas imperfeições. Meu coração fica repleto de gratidão quando penso no arrependimento que nosso Salvador proporcionou a todos nós, que inevitavelmente pecamos neste mundo imperfeito e por vezes tão difícil. Presto meu testemunho de que, se seguirmos seu exemplo perfeito, podemos receber o dom da caridade, que nos trará grande alegria nesta vida e a bênção prometida da vida eterna com nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das oportunidades mais gratificantes que tenho é a de viajar, de conhecer minhas irmãs no mundo inteiro. Nada se compara a estar de braços dados, fitando-as nos olhos e falando com vocês de coração para coração. Numa dessas ocasiões, uma líder da Sociedade de Socorro perguntou: há algo específico no qual as mulheres devem se concentrar? Respondi: sim. Então veio-me à mente um discurso do presidente Russell M. Nelson. Um apelo às minhas irmãs. O presidente Nelson ensinou: precisamos de mulheres que tenham uma firme compreensão da doutrina de Cristo. Neff descreveu a doutrina de Cristo da seguinte maneira: porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e vem então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo. E agora eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai: tereis vida eterna. Este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo. Por que precisamos de uma firme compreensão desses princípios? Encontro frequentemente irmãs da igreja que anseiam desesperadamente por ajuda, mas não se voltam para aquele que pode prover auxílio eterno. Com frequência, elas buscam entendimento no grande e espaçoso edifício. Ao aumentarmos nosso entendimento da doutrina de Cristo, em pouco tempo descobriremos estar desenvolvendo uma compreensão mais profunda do grande plano de felicidade. Também reconheceremos que nosso Salvador Jesus Cristo encontra-se no próprio cerne do plano. Quando aprendemos a aplicar a doutrina de Cristo a nossas circunstâncias individuais, nosso amor pelo Salvador aumenta e reconhecemos que, apesar de nossas supostas diferenças,
todos nós precisamos da mesma expiação infinita. Compreendemos que Ele é nosso alicerce, a rocha de nosso Redentor, um alicerce seguro. E se edificarmos sobre esse alicerce, não cairemos. De que modo essas doutrinas podem abençoar-nos ao buscar paz e entendimento e ao nos esforçarmos para perseverar com alegria em nossa própria jornada mortal? Sugiro que comecemos como Nefe disse, com fé inabalável em Cristo, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Nossa fé em Jesus Cristo permite que enfrentemos qualquer dificuldade. De fato, com frequência, descobrimos que nossa fé se torna mais profunda e que nosso relacionamento com o Pai Celestial e seu Filho se refina na diversidade. Deixe-me dar 3 exemplos. Primeiro, o Salvador, o Mestre que cura, tem o poder de mudar nosso coração e de nos proporcionar alívio permanente da tristeza causada pelos nossos próprios pecados. Quando o Salvador ensinou a mulher samaritana junto ao poço, ele sabia dos graves pecados dela. Contudo, o Senhor olha para o coração, e ele sabia que o coração dela estava disposto a aprender. Quando a mulher foi até o poço, Jesus, a personificação da água viva, disse simplesmente: "Dá-me de beber." Do mesmo modo, nosso Salvador fala com uma voz que reconhecemos quando nos achegamos a Ele. Porque Ele nos conhece, Ele vem ao nosso encontro onde estivermos. E por ser quem Ele é e por causa do que fez por nós, Ele entende, por ter vivenciado nossas dores. Ele pode dar-nos a água viva quando a buscamos. Ele ensinou isso à mulher samaritana quando disse: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Quando finalmente entendeu, a mulher reagiu com fé e pediu: "Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede." Depois de ter aquela experiência pessoal com o Salvador, a mulher samaritana deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" Ela recebera um testemunho, começara a beber da água viva e teve o desejo de testificar a respeito da divindade dele a outros. Quando nos achegamos a Ele com um coração humilde e disposto a aprender, mesmo que nosso coração esteja carregado de erros, pecados e transgressões, Ele pode mudar-nos, porque Ele é poderoso para salvar. E com o coração mudado, podemos, tal como a mulher samaritana, ir para a nossa própria cidade, casa, escola e local de trabalho para testificar a respeito dele. Em segundo lugar, o Mestre que cura pode nos consolar e nos fortalecer quando sentimos dor por causa dos atos iníquos de outras pessoas. Tive muitas conversas com mulheres que estão sobrecarregadas de fardos pesados. Seu caminho do convênio, que teve início no templo, tornou-se uma difícil jornada de cura. Sofrem com a quebra de convênios, com o coração partido e com a perda da autoconfiança. Muitas delas são vítimas de adultério e de abuso verbal, sexual e emocional, frequentemente devido ao vício de outras pessoas. Essas experiências, embora não ocorram por culpa delas, deixam muitas sentindo-se culpadas e envergonhadas. Sem compreender como lidar com as fortes emoções que elas sentem, muitas tentam ignorá-las, empurrando-as profundamente para dentro de si mesmas. A esperança e a cura não são encontradas no escuro abismo do segredo, mas sim na luz e no amor de nosso Salvador, Jesus Cristo. O elder Richard Scott aconselhou: "Se você estiver livre de pecados graves, não sofra desnecessariamente com as consequências dos pecados de outra pessoa. Você pode sentir compaixão, mas não deve sentir-se responsável. Se tiver feito tudo o que for razoável para ajudar um ente querido, coloque o fardo aos pés do Salvador. Ao agir assim, você não apenas encontrará paz, mas demonstrará sua fé no poder do Salvador de aliviar o fardo do pecado de um ente querido por meio do arrependimento e obediência." Ele prosseguiu dizendo: "A cura completa virá por meio de sua fé em Jesus Cristo e do poder e capacidade dele, por meio da expiação que ele fez para curar as cicatrizes de algo injusto e não merecido.
Caso você se veja nessa situação, irmãs, o processo de cura pode ser longo. Vai exigir que, em espírito de oração, você busque orientação e auxílio apropriado, inclusive aconselhando-se com portadores do sacerdócio legitimamente ordenados. Ao aprender a comunicar-se abertamente, estabeleça limites adequados e talvez procure aconselhamento profissional. É vital manter a saúde espiritual ao longo de todo esse processo. Lembre-se de sua identidade divina. Você é uma filha amada de pais celestes. Continue diariamente a aumentar sua compreensão da doutrina de Cristo. Exercite fé diariamente para beber profundamente da água viva do poço do Salvador. Confie no poder da investidura que está disponível para cada uma de nós por meio das ordenanças e convênios. Permita que o poder de cura do Salvador e da expiação dele entre em sua vida. Em terceiro lugar, o Mestre que cura pode consolar-nos e amparar-nos ao vivenciarmos as dolorosas realidades da mortalidade, como desastres, doenças mentais, enfermidades, dores crônicas e morte. Conheci recentemente uma moça extraordinária chamada Josie, que sofre de distúrbio bipolar. Aqui está uma pequena amostra de sua jornada rumo à cura, conforme ela me contou. Os momentos mais difíceis ocorrem naqueles dias que minha família e eu chamamos de dias de chão. O dia começa com uma sobrecarga sensorial, sensibilidade aguda e aversão a qualquer tipo de som, toque ou luz. É o ápice da angústia mental. Houve um dia do qual jamais me esquecerei. Foi no início da jornada, o que tornou a experiência particularmente assustadora. Lembro-me de que eu soluçava, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ofegava. Mas até aquele intenso sofrimento se tornou pequeno em comparação à dor que senti ao ver o pânico dominar minha mãe, tão desesperada que ela estava em ajudar-me. Meu transtorno mental partia-lhe o coração, mas sabíamos, porém, que a despeito daquele profundo sofrimento, estávamos a poucos momentos de vivenciar um milagre poderoso. À medida que aquela longa história prosseguia, minha mãe sussurrava repetidas vezes: eu faria qualquer coisa para aliviá-la dessa aflição. Enquanto isso, o sofrimento se intensificava. E quando eu já estava convicta de que não conseguiria mais suportar, algo maravilhoso aconteceu. Um poder transcendental e maravilhoso subitamente tomou conta de meu corpo. Então, com uma força que não era minha, declarei à minha mãe, com grande convicção, 6 palavras pungentes em resposta ao repetido desejo dela de tomar sobre si as minhas dores. Eu disse: não precisa, alguém já o fez. Do fundo do abismo da debilitante doença mental, Josie reuniu forças para prestar testemunho de Jesus Cristo e de sua expiação. Ela não se curou completamente naquele dia, mas recebeu a luz da esperança no momento de trevas. Hoje, sustentada pela firme compreensão da doutrina de Cristo e revigorada diariamente pela água viva do Salvador, Josie prossegue em sua jornada rumo à cura e exerce uma fé inabalável no Mestre que cura. Ela ajuda outros ao longo da jornada e diz: quando as trevas parecem inexoráveis, recorro à lembrança de suas ternas misericórdias. Elas são uma luz orientadora ao navegar por momentos difíceis. Irmãs, testifico que você não precisa continuar a carregar o fardo da tristeza causada pelo pecado sozinha. Não precisa carregar a dor causada pelos atos iníquos de outros sozinha. Não precisa vivenciar as dolorosas realidades da mortalidade sozinha. Ele pede: não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure?
Se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. Ele faria qualquer coisa para aliviá-las dessa aflição. Na verdade, ele já o fez. Em nome de Jesus Cristo, o Mestre que cura. Amém. Que alegria estarmos reunidas neste centro de conferências, com as meninas, moças e mulheres da igreja. Também estamos bem cientes de que há milhares de outros grupos de irmãs reunidos no mundo todo, assistindo a esta conferência. Sinto-me grata pela oportunidade e pelos meios que nos permitem reunir-nos em união e propósito nesta noite. Em outubro de 2006, o presidente Gordon B. Hinckley fez um discurso intitulado Erguei-vos, ó homens de Deus, que leva o nome de um hino escrito em 1911. Era uma conclamação à ação para que os homens da igreja se erguessem e se tornassem melhores. Esse discurso me veio à mente quando orei para saber o que compartilhar com vocês. Irmãs, vivemos em tempos trabalhosos. As condições de nossos dias não devem ser uma surpresa para nós. Elas foram preditas por milênios, como advertência e admoestação, para que pudéssemos estar preparadas. O capítulo 8 de Mórmon nos dá uma descrição desconcertantemente precisa das condições de nossos dias. Nesse capítulo, Moroni afirma ter visto os nossos dias, nos quais haveria guerras e rumores de guerra, grandes poluições, assassinatos, roubos e pessoas que nos diriam que não existe certo ou errado à vista de Deus. Moroni descreveu pessoas que eram cheias de orgulho, que se preocupavam muito em vestir-se com roupas caras e que ridicularizavam a religião. Foram-lhe mostradas pessoas tão obcecadas pelas coisas materiais que permitiam que passassem por elas os famintos e os necessitados, e os nus e os enfermos e os aflitos, sem notá-los. Moroni faz a nós que vivemos nesta época uma pergunta que nos leva a uma profunda autoavaliação. Ele diz: por que tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo? Essa pergunta descreve de modo preciso o crescente secularismo de nosso mundo. A tradução de Mateus, feita por Joseph Smith, declara que nos últimos dias, até os próprios eleitos, de acordo com o convênio, seriam enganados. As pessoas do convênio incluem as meninas, as moças e as irmãs da igreja, que foram batizadas e fizeram convênios com seu Pai Celestial. Até nós estamos sob o risco de ser enganadas por ensinamentos falsos. Irmãs, não acredito que as condições vão melhorar no futuro. Se as tendências atuais forem um indício, precisamos estar preparadas para as tempestades que nos aguardam. Seria fácil nos desesperar, mas como povo do convênio, jamais devemos nos desesperar. Conforme disse o Elder Gary E. Stevenson, a bênção compensatória que recebemos do Pai Celestial por vivermos em tempos trabalhosos é a de estarmos na plenitude dos tempos. Aprecio imensamente o consolo dessa declaração. O presidente Russell M. Nelson nos disse há um ano: os ataques contra a igreja, contra a doutrina da igreja e contra nosso modo de vida vão aumentar. Por isso, precisamos de mulheres que tenham uma firme compreensão da doutrina de Cristo e que usem essa compreensão para ensinar e ajudar a criar uma geração resistente ao pecado. Precisamos de mulheres que detectem o engano em todas as suas formas. Precisamos de mulheres que saibam como ter acesso ao poder que Deus coloca à disposição daqueles que guardam os convênios e que expressem suas crenças com confiança e bondade. Precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva. Essa mensagem me reassegura de que, apesar das condições de nossos dias, temos muitos motivos para regozijar-nos e ser otimistas. Creio do fundo do coração que nós, irmãs, temos a fé e a força inatas que nos permitem enfrentar os desafios de viver nos últimos dias. A irmã Sherry Dew escreveu: acredito que no momento em que aprendermos a desencadear a plena influência de mulheres convertidas, cumpridoras de convênios, o reino de Deus vai mudar rapidamente. Será preciso um esforço conjunto e coordenado para converter-nos e cumprir nossos convênios. Para fazer isso, precisamos ser moças e mulheres que estudam as doutrinas essenciais do Evangelho e que tenham um testemunho inabalável de sua veracidade.
Há 3 áreas que, a meu ver, são fundamentais para um forte testemunho, que considero essenciais para nosso entendimento. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer a importância central de Deus, nosso Pai eterno, e de seu Filho Jesus Cristo para nossa fé e salvação. Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Precisamos estudar e entender sua expiação e como aplicá-la no cotidiano. O arrependimento é uma das maiores bênçãos que cada um de nós tem para permanecer no curso correto. Precisamos ver Jesus Cristo como nosso principal modelo e como o exemplo de quem precisamos nos tornar. Precisamos ensinar continuamente à nossa família e às nossas classes o grande plano de salvação estabelecido por nosso Pai, que inclui a doutrina de Cristo. Em segundo lugar, precisamos entender a necessidade da restauração da doutrina, da organização e das chaves de autoridade nestes últimos dias. Precisamos ter um testemunho de que o profeta Joseph Smith foi divinamente escolhido e designado pelo Senhor para trazer à luz essa restauração. E precisamos reconhecer que ele organizou as mulheres da igreja segundo a organização que existia na Igreja de Cristo antigamente. E, em terceiro lugar, precisamos estudar e entender as ordenanças e os convênios do templo. O templo é o ponto central de nossas crenças mais sagradas. E o Senhor pede que o frequentemos e que ponderemos, estudemos e descubramos seu significado e sua aplicação individualmente. Entenderemos que, por meio das ordenanças do templo, o poder da divindade se manifesta em nossa vida. E que, graças às ordenanças do templo, podemos nos revestir com o poder de Deus, e seu nome estará sobre nós. Sua glória estará a nosso redor e seus anjos nos guardarão. Pergunto-me se estamos usufruindo plenamente o poder dessas promessas. Irmãs, até as mais jovens dessa congregação podem erguer-se com fé e desempenhar um papel importante na edificação do reino de Deus. As crianças começam a adquirir seu próprio testemunho lendo ou ouvindo as Escrituras, orando diariamente e tomando o sacramento de modo significativo. Todas as crianças e moças podem incentivar a realização das noites familiares e participar delas plenamente. Vocês podem ser as primeiras a se ajoelhar quando a família se reunir para oração em família. Mesmo que seu lar esteja longe de ser ideal, seu exemplo pessoal de cumprimento fiel do Evangelho pode influenciar a vida de seus familiares e amigos. As moças da igreja precisam ver a si mesmas como participantes essenciais no trabalho de salvação dirigido pelo sacerdócio, e não apenas como pessoas que observam e apoiam. Vocês têm chamados e são designadas por aqueles que possuem as chaves do sacerdócio para atuar como líderes com poder e autoridade nesse trabalho. Ao magnificarem seus chamados nas presidências de classe e prepararem-se espiritualmente, aconselharem-se, estenderem a mão para ministrar às irmãs de sua classe e ensinarem o Evangelho umas às outras, vocês assumirão seu lugar nesse trabalho, e tanto vocês quanto suas irmãs serão abençoadas. Todas as mulheres precisam ver a si mesmas como participantes essenciais no trabalho do sacerdócio. As mulheres desta igreja são presidentes, conselheiras, professoras, membros de conselhos, irmãs e mães, e o reino de Deus não pode ir adiante a menos que nos ergamos e cumpramos nossos deveres com fé. Às vezes, basta termos uma visão maior daquilo que é possível. Conheci recentemente uma irmã do México que entende o que significa magnificar seu chamado com fé. Marfissa Maldonado foi chamada para dar aulas para uma classe de jovens da escola dominical há 3 anos. Ela tinha 7 alunos que frequentavam a aula quando foi chamada, mas agora tem 20 que frequentam assiduamente. Perguntei a ela, admirado, o que havia feito para conseguir esse aumento no número de alunos. Modestamente, ela disse, não fui apenas eu, todos os alunos ajudaram. Juntos viram o nome dos menos ativos na lista e começaram a sair com eles e a convidá-los a voltar à igreja. Também tiveram um batismo graças ao trabalho que realizaram. A irmã Maldonado criou um site de mídia social exclusivamente para seus alunos, chamado Sou um Filho de Deus, e publica pensamentos inspiradores e escrituras várias vezes por semana. Com frequência, envia mensagens de texto a seus alunos com designações e incentivo. Ela sente que é importante se comunicar de um modo com o qual eles mais se identifiquem, e isso está funcionando. Ela disse com simplicidade, amo meus alunos. Pude sentir esse amor enquanto me contava o que fez. E seu exemplo me fez lembrar o que uma pessoa de fé e ação pode realizar neste trabalho com a ajuda do Senhor.
Nossos jovens estão expostos a perguntas difíceis todos os dias. E muitos de nós temos entes queridos que estão tendo dificuldades para encontrar respostas. As boas novas são que existem respostas para as perguntas sendo feitas. Ouçam as mensagens recentes de nossos líderes. Estamos sendo exortados a estudar e a entender o plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial. Somos lembrados dos princípios que se encontram na proclamação da família. Somos incentivados a ensinar e a usar esses recursos como medidores de progresso para manter-nos no caminho estreito e apertado. Há cerca de 1 ano, conversei com uma mãe de filhos pequenos que decidiu adotar uma abordagem proativa para imunizá-los contra as muitas influências negativas às quais eles estavam sendo expostos na internet e na escola. Ela escolhe um tópico a cada semana, geralmente o que tenha gerado muita discussão na internet. E então inicia um debate significativo durante a semana, no qual os filhos podem fazer perguntas, e ela pode assegurar-se de que eles ouçam um ponto de vista equilibrado e justo sobre questões muitas vezes difíceis. Ela está fazendo de seu lar um lugar seguro para se levantar dúvidas e receber instrução significativa sobre o Evangelho. Preocupo-me com o fato de que procuramos tanto evitar ou ofender, que às vezes deixamos de ensinar princípios corretos. Deixamos de ensinar a nossas moças que a preparação para serem mães é da mais alta importância, porque não queremos ofender as pessoas que não se casaram ou que não podem ter filhos, ou por não querermos ser consideradas repressoras de escolhas futuras. Por outro lado, talvez também deixemos de salientar a importância da educação por não querermos transmitir a mensagem de que isso é mais importante do que o casamento. Evitamos declarar que nosso Pai Celestial define que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, porque não queremos ofender quem sente atração por pessoas do mesmo sexo. E talvez consideremos desconfortável discutir questões de gênero ou de sexualidade saudável. Sem dúvida, irmãs, precisamos usar de sensibilidade, mas também devemos usar o bom senso e nosso entendimento do plano de salvação, para sermos destemidas e diretas ao ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens os princípios essenciais do Evangelho que eles precisam entender para estar no mundo em que vivemos. Se não ensinarmos às nossas crianças e aos nossos jovens a doutrina verdadeira, e se não fizermos isso com clareza, o mundo vai ensinar-lhes as mentiras de Satanás. Amo o Evangelho de Jesus Cristo e sinto-me eternamente grata pela direção, poder e auxílio diário que recebo como filha do convênio de Deus. Testifico que o Senhor nos abençoou, como mulheres vivendo nestes tempos trabalhosos, com todo o poder, dons e forças de que precisamos para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Oro para que todas vejamos o nosso verdadeiro potencial e que nos ergamos para nos tornar as mulheres de fé e coragem que nosso Pai Celestial precisa que sejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foundation is
Amadas irmãs, expressamos nossa profunda gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco nesta noite. Expressamos nossa gratidão sincera ao coro e a todos os que colaboraram, de alguma maneira, na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Uchtdorf, a congregação cantará Eu sei que vive meu Senhor. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Bonnie Corden, segunda conselheira na presidência geral da primária. Presidente Uchtdorf. Obrigado por essas mensagens inspiradoras e maravilhosas. Muito obrigado por essa música maravilhosa e essas irmãs maravilhosas. Tenho certeza que vocês não puderam ver as lágrimas derramadas pelo presidente Monson durante o último hino, mas ele realmente chorou. Ele as ama, irmãs, ele as ama. E que mensagem! Essa música foi uma mensagem especial. Queridas irmãs, queridas amigas, como somos abençoados por nos reunir novamente nesta Conferência Internacional sob a orientação e a liderança do nosso querido profeta e presidente Thomas S. Monson. Presidente, nós o amamos e o apoiamos. E sabemos que o Senhor ama as irmãs da igreja. Amo estar nesta maravilhosa sessão da Conferência Geral dedicada às irmãs da igreja. Irmãs, quando as vejo, não consigo deixar de pensar nas mulheres que tanto influenciaram minha vida. Minha avó e minha mãe, que foram as primeiras a aceitar o convite de conhecer a respeito da igreja. Minha amada esposa, Harriet, por quem me apaixonei a primeira vez que a vi. A mãe de Harriet, que se uniu à igreja pouco depois de perder um marido que sofria de câncer. E minha irmã, minha filha, minha neta e minha bisneta. Todas elas foram uma influência refinadora para mim. Elas de fato trazem luz à minha vida. Elas me inspiram e tornam-me um homem melhor e um líder mais sensível. Como minha vida teria sido diferente sem elas? Talvez algumas de vocês não se sintam dignas de tal elogio. Podem talvez pensar que são muito insignificantes por ter uma influência. Talvez o que me faça sentir mais humilde é saber que a influência que elas têm é da mesma forma demonstrada milhões de vezes em toda a igreja por meio das habilidades, dos talentos, da inteligência e do testemunho de mulheres como vocês. Talvez algumas de vocês não se sintam dignas de tal elogio. Podem talvez pensar que são muito significantes por ter uma influência significativa na vida de outros. Pode ser que algumas vezes nem mesmo se considerem uma mulher de fé, porque algumas vezes lutam contra a dúvida ou o temor. Hoje, desejo falar a qualquer uma que já se sentiu assim, o que provavelmente inclui todos nós, uma vez ou outra. Desejo falar sobre fé, o que ela é, o que é ou não capaz de realizar e o que devemos fazer para ativar seu poder em nossa vida. Fé é uma forte convicção sobre algo em que acreditamos. Uma convicção tão forte que nos leva a fazer o que de outra forma talvez não fizéssemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Apesar de fazer sentido a pessoas fiéis, essa definição com frequência confunde os descrentes. Eles balançam a cabeça e perguntam: como alguém pode ter certeza de algo que não pode ver? Para eles, isso é uma evidência da irracionalidade da religião. O que não conseguem compreender é que há outras maneiras de ver do que apenas com os olhos, mais maneiras de sentir do que com as mãos, mais meios de ouvir do que com os ouvidos.
Até que isso aconteça, é como a experiência da jovem que estava com sua avó. A voz dos pássaros era maravilhosa. E ela comentava cada som com a avó. Ouviu isso, vovó? A garotinha perguntava repetidamente. Mas a avó tinha dificuldade para ouvir e não era capaz de distinguir os sons. Por fim, a avó se ajoelhou e disse: Desculpe, querida, mas a vovó não ouve muito bem. Impaciente, a garotinha segurou o rosto da avó, olhou intensamente em seus olhos e disse: Vovó, ouça direito. Há lições nessa história, tanto para os incrédulos quanto para os que creem. O simples fato de não conseguirmos ouvir algo não significa que não haja nada para se ouvir. Duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem ou ler o mesmo versículo de Escritura, e uma poderá sentir o testemunho do Espírito e a outra não. Por outro lado, em nossos esforços para ajudar nossos entes queridos a ouvir a voz do Espírito e ver a grandiosa e eterna e profunda beleza do Evangelho de Jesus Cristo, pedir-lhes que ouçam direito pode não ser a maneira mais eficaz de fazê-lo. Talvez um conselho melhor para qualquer um que deseja aumentar a fé seja ouvir de modo diferente. O apóstolo Paulo nos incentiva a buscar a voz que fala a nosso espírito e não apenas a nossos ouvidos. Ele ensinou: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou devemos talvez ponderar as palavras do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Ele disse: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Não é fácil, às vezes, desenvolver fé em coisas espirituais enquanto se vive no mundo físico. Porém, o esforço vale a pena, pois o poder da fé pode ser profundo em nossa vida. As Escrituras ensinam que, por meio da fé, mundos foram criados, mares abertos, mortos ressuscitados, montanhas foram movidas e rios desviados de seu curso. Contudo, alguns podem perguntar: se a fé é tão poderosa, por que não consigo receber resposta para uma oração sincera? Não preciso ver um mar ser aberto ou uma montanha ser movida. Necessito apenas que minha enfermidade seja curada, ou que meus pais perdoem um ao outro, ou que um companheiro eterno apareça em minha porta com um buquê de flores em uma das mãos e um anel de noivado em outra. Por que minha fé não pode realizar isso? A fé é poderosa e, com frequência, de fato, realiza milagres. Mas não importa quanta fé tenhamos, há duas coisas que a fé não é capaz de fazer. A primeira é que não pode violar o arbítrio de outra pessoa. Certa mulher orou durante anos para que a sua filha rebelde voltasse para o aprisco de Cristo e sentiu-se desanimada por aparentemente não obter uma resposta para suas orações. Era ainda mais penoso para ela quando ouvia histórias de outros filhos pródigos que se arrependeram de seus erros. O problema não foi falta de orações, nem ausência de fé.
Ela só precisava compreender que, por mais doloroso que seja para nosso Pai Celestial, Ele não forçará ninguém a escolher o caminho de retidão. Deus não forçou seus filhos a segui-lo no mundo pré-mortal. Quanto menos nos forçará em nossa jornada pela vida mortal. Deus nos convida e nos persuade. Deus incansavelmente estende a mão com amor, inspiração e incentivo. Deus, porém, nunca nos forçará, pois isso enfraqueceria seu grande plano para nosso crescimento eterno. A segunda é que a fé não pode forçar nossa vontade sobre a de Deus. Não podemos forçá-lo a satisfazer nossos desejos. Não importa o quanto pensemos estar certos ou o quanto oremos sinceramente. Pensem na situação de Paulo, que implorou várias vezes ao Senhor que o livrasse de uma provação pessoal, que ele chamou de um espinho na carne. Mas aquela não era a vontade de Deus. Paulo acabou percebendo que sua provação era uma bênção e agradeceu a Deus por não responder às suas orações da maneira que ele esperava. Não, o propósito da fé não é mudar a vontade de Deus, mas a de dar-nos o poder de agirmos de acordo com a vontade dele. Fé é confiança. Confiança de que Deus vê o que não vemos e sabe o que não sabemos. Às vezes, confiar na própria visão e no próprio julgamento não é suficiente. Aprendi isso como piloto de avião quando precisava voar através de nevoeiro ou nuvens espessas e conseguia ver apenas alguns metros adiante. Tive de confiar nos instrumentos que me diziam onde eu estava e aonde estava indo. Tive de ouvir a voz do controle aéreo. Tive de confiar na orientação de alguém com informações mais precisas do que as que eu tinha. Alguém que eu não podia ver, mas em quem eu aprendera a confiar. Alguém que pudesse ver o que eu não poderia. Tive de confiar e agir de maneira a chegar com segurança ao meu destino. Fé significa que confiamos não apenas na sabedoria de Deus, mas também em seu amor. Isso significa confiar que Deus nos ama perfeitamente, que tudo o que Ele faz, cada bênção que Ele dá e cada bênção que Ele, por certo tempo, retém, é para a nossa felicidade eterna. Com esse tipo de fé, embora não compreendamos por que certas coisas acontecem ou certas orações não são respondidas, podemos saber que um dia tudo fará sentido. Todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo será corrigido. Tudo ficará bem. Podemos estar certos de que as respostas virão. E podemos ter a confiança de que não ficaremos apenas satisfeitos com as respostas, mas que seremos envolvidos pela graça, pela misericórdia, generosidade e pelo amor que nosso Pai Celestial tem por nós, seus filhos. Até que isso aconteça, seguimos por meio da fé que temos, buscando sempre aumentá-la. Às vezes não é uma tarefa fácil. Aqueles que são impacientes, que não têm compromissos ou são descuidados, podem achar que a fé é furtiva.
Aqueles que facilmente têm compromisso, não têm compromisso ou são descuidados, desanimam ou se distraem facilmente, dificilmente a experimentarão. A fé vem ao humilde, ao diligente, àquele que persevera. Ela vem àqueles que se esforçam para permanecer fiéis. Essa verdade é ilustrada pela experiência de 2 jovens missionários que serviram na Europa, numa área onde havia poucos batismos de conversos. Suponho que seria compreensível que eles pensassem que qualquer coisa que fizessem não faria muita diferença. Porém, aqueles 2 missionários tiveram fé e estavam comprometidos. Estavam comprometidos com o trabalho. Eles decidiram que se ninguém ouvisse sua mensagem, não seria porque eles não tinham dado o melhor de si. Certo dia, sentiram que deveriam contatar os moradores de um bem conservado edifício de 4 andares. Começaram pelo primeiro andar e bateram em cada porta, apresentando sua mensagem de salvação sobre Jesus Cristo e a restauração de sua igreja. Ninguém no primeiro andar quis ouvir sua mensagem. Como teria sido fácil para eles dizer, bem, nós tentamos, vamos parar por aqui, vamos tentar em outro edifício. Porém, aqueles 2 missionários tiveram fé e estavam comprometidos com o trabalho. Por isso, bateram em cada porta do segundo andar. E mais uma vez, ninguém quis ouvi-los. No terceiro andar, o resultado foi o mesmo. E assim também aconteceu no 4º andar. Bem, até baterem na última porta desse andar. Quando a porta se abriu, uma garotinha sorriu para eles e pediu que esperassem, enquanto ela falava com a sua mãe. A mãe dela, que tinha apenas 36 anos, havia perdido o marido recentemente. Ela não estava com ânimo para conversar com os missionários mormons e disse à garotinha para mandá-los embora. No entanto, a filha suplicou à mãe. Os rapazes são tão simpáticos, ela disse. Não vai levar mais do que alguns minutos. Então, com relutância, a mãe concordou. Os missionários deixaram a mensagem e entregaram um livro para a mãe ler. O Livro de Mórmon. Depois que eles partiram, a mãe decidiu ler ao menos algumas páginas. Ela leu o livro todo em apenas alguns dias. Pouco tempo depois, essa maravilhosa família composta de mãe e filhas entrou nas águas do batismo. Enquanto a pequena família frequentava o ramo em Frankfurt, na Alemanha, um jovem diácono notou a beleza de uma das filhas e pensou, esses missionários estão fazendo um ótimo trabalho. Bem, o nome daquele jovem diácono era Dieter Uchtdorf. E a charmosa moça, a que havia suplicado à mãe que ouvisse a mensagem dos missionários, atende pelo belo nome de Harriet. Ela é amada por todos que a conhecem quando ela me acompanha em minhas viagens. Ela tem abençoado a vida de muitas pessoas devido ao seu amor pelo Evangelho e à sua personalidade radiante. Ela é, sem dúvida, a luz da minha vida. Quantas vezes agradeci em meu coração pelos 2 missionários que não pararam no primeiro andar? Quantas vezes meu coração se enche de gratidão pela fé e o trabalho deles? Quantas vezes dei graças por eles terem continuado até chegarem à última porta no 4º andar? É nossa busca por uma fé duradoura, é nossa busca por nos ligarmos a Deus e seus propósitos.
Lembremos da promessa do Senhor. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos desistir depois de batermos na primeira ou na segunda porta? No primeiro ou no segundo andar? Ou continuaremos a buscar até alcançarmos a última porta do quarto andar? Deus recompensa aqueles que o buscam, mas a recompensa geralmente não se encontra atrás da primeira porta. Portanto, continuem a bater. Irmãs, não desistam. Busquem a Deus com todo o seu coração. Exerçam fé. Andem em retidão. Prometo-lhes que se fizerem isso, indo até a última porta do quarto andar, receberão as respostas e o conhecimento que buscam. Vão encontrar fé. E um dia estarão repletas de luz, que brilhará mais e mais até o dia perfeito. Queridas irmãs em Cristo, Deus é real. Ele vive. Ele as ama. Ele as conhece. Ele as compreende. Ele conhece as súplicas silenciosas de seu coração. Ele não as abandonou. Ele não vai abandoná-las. É meu testemunho e minha bênção apostólica a cada uma de vocês, que sentirão em seu coração e em sua mente essa sublime verdade por si mesmas. Vivam pela fé, queridas amigas, queridas irmãs. E o Senhor Deus de vossos pais vos aumentará ainda 1000 vezes mais do que sois. Compartilho com vocês minha fé, minha convicção e meu testemunho inabalável de que esta é a obra de Deus. No sagrado nome de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, nós expressamos nossa gratidão ao concluir esta sessão das mulheres da Conferência Geral. Nós somos gratos pelas mensagens que nos foram dadas. Somos gratos pelo incentivo, pelo esclarecimento, pela luz que recebemos. Pai, nós somos gratos e felizes por estar juntos como mulheres, como irmãs ao redor do mundo, reunidas aqui esta noite. Somos gratos, Pai, por nosso amado profeta, Thomas S. Monson, por seus conselheiros, pelos 12 apóstolos que servem com ele. Nós os amamos. Nós os apoiamos com todo o nosso coração. Somos gratas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós apreciamos nossos convênios e oramos ao seguirmos nossa vida depois dessa reunião, que possamos entesourar as mensagens do nosso coração e em nossa mente. Que possamos estar motivadas para agir de acordo com a Tua vontade. Pai, nós somos muito gratas pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Somos muito gratas por seu sacrifício expiatório. E nós dizemos essas coisas com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém.